A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje, claro, o principal assunto do dia continua sendo a questão das joias que envolve a família Bolsonaro, o presidente e sua excelentíssima esposa, e que, claro, nesse fim de semana não teve evolução. Os jornais se limitaram a repetir e ampliar o caso. Hoje, certamente, haverá novidades e as investigações devem se aprofundar. Olha aí, CPI mira o Assef, essa é a primeira página do Globo. CPI mira o Assef Cid para avançar em caso das joias. Colecionando vitórias na CPI dos atos golpistas, a base governista planeja convocar esta semana o advogado da família Bolsonaro, Frederico Assef, e o ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, para falar sobre as novas revelações do caso das joias e outros itens desviados do acervo pessoal. Você vê que não tem nenhuma grande novidade, na verdade, repito, não tem novidade. Os jornais se limitam a fazer um relato do que já aconteceu e fazem algumas previsões, dão um roteiro de possibilidades, um roteiro de depoimentos que pode ou não pode haver, mas evolução não tem. O caso machuca bastante politicamente o Bolsonaro, mas juridicamente ainda carece de muita investigação e muita decisão para realmente atingir o presidente. Estou falando juridicamente. Politicamente deixou o presidente mal. O presidente ontem divulgou numa rede social de uma senhora, ele divulgou uma gravação realizada em 1º de agosto, mas a gravação não tem nada relativo à parte mais importante dessa história das joias, mas diz apenas que ele não abandonou o seu ajudante de ordem, Cid. O pai do Cid, né, o general Lourena, também deve ser convocado nas próximas horas. Há um esforço, note que há um esforço da oposição buscando envolver e, se possível, levar à prisão do presidente, que já teve o pedido, já há um pedido de abertura das suas contas telefônica, das suas contas bancárias e da primeira-dama também. Preciso ver se confirmasse telefônica também, mas a conta bancária sim. Pergunta para começar a semana, continuamos juntos? Está aí o que está acontecendo no governo Lula, essa queda de braço entre Lula e Lira. Por quê? O Lira está cobrando mais que o Lula quer pagar em termos de ministérios, em termos de cargos, etc., para o seu grupo, né, integrar, é o PP e os republicanos, né, para o grupo integrar o Centrão, integrar o governo Bolsonaro.
o governo Bolsonaro, o governo Lula. Segunda-feira é duro, hein? Ninguém sabe, o Lula não diz, não marca a data, as conversações, especialmente de bastidores, continuam, há muita resistência no PT, nem todos os deputados desses partidos vão passar a apoiar Lula, é tudo muito obscuro e muito confuso neste momento. E Lula vai ter que, por exemplo, vai querer abrir mão do seu vice como ministro da Indústria e Comércio e talvez do Ministério dos Esportes. Então, as coisas estão confusas. Isso não é o suficiente. O Centrão quer mais. Está cobrando caro por um apoio que vai dar um certo sossego. Eu digo um certo porque esse apoio sempre do Centrão não é total. O Centrão não vai se entregar de corpo e alma a Lula. Vai se aproximar muito, vai se aproximar o suficiente até o momento em que sentir a necessidade de afastar um pouco e procurar algum domínio sobre cargos e orçamentos. Tem uma coisa no Congresso ainda, orçamento em disputa. Congresso quer ampliar emendas que o governo é obrigado a pagar. Olha um dos casos aí. Centrão articula para que repasses de 7,5 bilhões de comissões da Câmara e Senado sejam impositivos. Quer dizer, sejam obrigatórios. Em uma resposta ao fim do orçamento secreto, o Congresso se movimenta para ampliar o volume de emendas parlamentares que o governo é obrigado a pagar. Quer dizer, é mais um avanço do Congresso, não, digamos, do Centrão sobre o Executivo. O presidente Lula tem que acertar rapidamente e acertar alguma coisa o mais possível segura com o Centrão. O Centrão quer mais e mais. Isso é o que a gente fica sabendo. Nós ficamos sabendo disso na segunda-feira através do Globo. Temos uma morte a lamentar, a morte importante, o Globo traz em alto de página, José Murilo de Carvalho se foi, um dos principais pensadores do país, historiador, morre aos 83 anos. Ele morreu em consequência de Covid. A Folha dá mais detalhes na sua primeira página. Um dos maiores intelectuais do país, o cientista político e membro da Academia Brasileira de Letras, estava internado com Covid. O mineiro, mestre e doutor em ciência política pela Universidade de Stanford, foi professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, escreveu 19 livros e destacou-se por estudos sobre o Império, a República e Dom Pedro II. Eu conheci e entrevistei mais de uma vez José Murilo de Carvalho, uma figura brilhante, muitas vezes surpreendente pela sua sapiência e pelo seu cavalheirismo. Vai fazer falta e muita falta às nossas parcas elites em termos de qualidade no Brasil. É um nome cujo desaparecimento a gente deve
lamentar e muito. No meio de tudo isso, os jornais, inclusive o Globo, está aqui, estão dizendo que Neymar vai para o futebol saudita. O atacante brasileiro aceita oferta do Al Hilal para receber 160 milhões de euros por ano. Resolveu o nosso problema, né, pessoal? Ou cerca de 71 milhões mensais. Negociação ainda não foi oficializada, mas Neymar deve realizar exames na quarta-feira. Colunistas do Globo analisam a escolha do jogador. Bom, ele não escolheu a grana. E olha, está certo, está certo. Tem um paralelo nessa história, que é a sorte da Rede Bandeirantes. A Rede Bandeirantes, vendo que muitos jogadores brasileiros de qualidade estão indo para a Arábia Saudita, atrás daquela mina de ouro, fez um contrato para transmissão do campeonato, da Arábia Saudita, que não é grande coisa, mas vai ter muito jogador brasileiro e muitos jogadores internacionais importantes. E agora vem uma atração nova, que é o Neymar. Então, sorte da Bandeirantes, que vai cobrir o campeonato da Arábia Saudita com jogadores importantíssimos. Aí tem um comentarista aqui dizendo assim: competição com o dinheiro da Arábia Saudita é desigual. Ah, meu filho, não dá para resolver. Não dá para resolver. A Arábia Saudita tem petróleo, etc, etc, etc. Hoje tem live do Lula. Tem live do Lula, depois ele vai para a posse do presidente do Paraguai. E o Estadão fez uma análise das lives, olha, mesmo com o apoio da EBC, lives de Lula flopam, que é um termo da internet, se comparadas às de Bolsonaro. Não sei por que o Lula tem carisma, fala bem, e o Bolsonaro talvez porque vinha lá atrás explorando a internet. O Lula montou, o governo Lula montou transmissão, montou um parque técnico. Quer ver, transmissão semanal com o presidente é resultado de medidas que incharam a estatal com ampliação de comissionados e novos postos de chefia. Empresa diz que passa por reestruturação. Que tal Marcos Uchoa, que era da Globo, que entrevista o presidente Lula sob as vistas do ministro Paulo Pimenta, a quem a EBC, neste governo, passou a ser subordinada. Contrataram um monte de gente, ressuscitaram filiais e a diferença entre o número de espectadores do Lula com o Bolsonaro é grande. Eu estou procurando os números que estão espalhados. Para efeito ilustrativo, a última transmissão do ex-presidente, em 30 de dezembro, soma 1.100.000 visualizações só no YouTube. A primeira de Lula, 185.800. A diferença é muito grande. E o Bolsonaro vai continuar, pelo jeito, explorando essa questão, esse canal da internet em que ele fala diretamente com os seus eleitores e com a população brasileira. Justiça dribla STF na área trabalhista e causa reação.
É uma briga. O STF toma decisões, a justiça trabalhista não segue. Aí tem uma questão de PJ. O exemplo que a Folha dá são os PJ que a justiça, que o STF dá como válidas as relações trabalhistas via PJ, né? E a área trabalhista não obedece, enfim. O ministro Gilmar Mendes deitou falação e está aí a briga instaurada. Eles têm que se acertar, né? Porque quem leva na cabeça é quem procura a justiça. Deixa eu ver. Quase 11 mil brasileiros mudaram de nome. O jornalista Miguel Ed da Silva, um dos beneficiados da lei em vigor há um ano, que permite alterar o próprio nome em cartório sem a necessidade de justificativa. Acho que você sabia, né? Você hoje vai a um cartório e muda de nome. Eu quero mudar de nome. Aí você dá o seu nome, não precisa passar por juiz, nada, e você muda de nome, muda de sobrenome, enfim. Isso resolveu o problema do pessoal trans, que apresentava um nome, digamos, masculino, e se apresentava como uma mulher e vice-versa. Então, não foi para resolver esse problema. Olha, 11 mil brasileiros mudaram de nome no primeiro ano. Se você não gosta do seu nome, e olha, tem uns nomes aí, né, que a gente correria para mudar, nome de remédio. De uns anos para cá, isso ficou proibido, né? Quando o cartorário lá vê um nome desse, sei lá, mas tem muita gente chamada cafeaspirina, não dá, né? A Folha está lançando hoje uma página Brasília Hoje e newsletter sobre o dia a dia na capital. Não tem grande novidade, só separou Brasília. Não sei, votos para que dê certo. Municípios ligados ao agro lideram geração de novos empregos. O setor é motor da cidade acima de 50 mil habitantes, que criaram mais vagas em relação à população, diz a manchete do Estadão de hoje. Barroso quer ouvir o MST, do MST à CNI e levar a pauta do STF aborto e drogas. Quer dizer, o assunto, né? Estilo do futuro presidente da Corte, que toma posse em setembro, contrasta com o de Rosa Weber, a quem sucederá. Felipe Moura Brasil tem um título do comentário dele, é Deus do bolsonarismo foi descoberto. O editorial do Estadão eu acho importante, olha aí. A falência de um Estado em tempo real. A selvageria no Equador é só um episódio do teatro de horrores do narcotráfico na América Latina. O Brasil é protagonista-chave e, se não for implacável na repressão, pode mergulhar no caos. É a recomendação do Estadão, eu assino embaixo. O narcotráfico está crescendo no Brasil, sem que se combata. A gente vai vendo que as maneiras, as linhas de tráfego do tráfico vão se tornando cada vez maiores, né?
o tráfico vai tendo cada vez mais representação política, né? E o Estado vai se transformando devagarzinho, é o caso do Equador, num narcotráfico. É um problema gravíssimo destes tempos. Deixa eu ver se eu perdi alguma... tem as eleições argentinas. As eleições argentinas apresentaram neste domingo uma surpresa. O candidato da extremíssima direita acabou representando o voto de protesto na Argentina. Eu quero ver aqui se o Globo deu na primeira página. Está aqui, ó. Primárias na Argentina abrem temporada eleitoral e extrema-direita surpreende. Num dia marcado por longas filas, as primárias abertas simultâneas e obrigatórias passam na Argentina, cujo resultado em 22 de outubro, cujo resultado vai definir os candidatos que disputarão a eleição presidencial de 22 de outubro, foram marcadas pela surpreendente vitória da extrema-direita. Com 79% da apuração concluída, o candidato Javier Milei, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, alcançou a primeira posição na disputa, com 31,09% dos votos. Essas prévias não têm consequência eleitoral direta, não acrescentam a eleição, não dão vitória a ninguém. No entanto, há eleições regionais, né, prefeitos, deputados, senadores, etc., e essa prévia é uma indicação aos partidos daqueles que devem ser candidatos às eleições de outubro. Então, são prévias, não é a eleição. Ninguém foi eleito ainda presidente da Argentina. Outubro, final de outubro é a eleição, se houver segundo turno, será no começo de novembro. Esse senhor que foi indicado vai para o pleito com imensas chances de vitória. Ele é um homem de extremíssima direita, prega abertamente a dolarização da economia argentina, o dólar como moeda, quer fechar o Banco Central argentino, tem um programa liberal à direita, quer dizer, é diferente de tudo que a Argentina já viu. Eu diria que ele está à direita de Bolsonaro, bem à direita de Bolsonaro, está na extremíssima direita democrática ainda da América Latina. É bom lembrar que nós temos no Brasil um governo de esquerda, governo do presidente Lula, que vai ter alguma dificuldade em se relacionar se Milei for eleito, Javier Milei, com o novo presidente da Argentina. Hoje deve completar agora de manhã o resultado final. Olha, o Rio afastou o comandante de batalhão após a criação de um jovem e uma criança. Gente, é uma loucura, Adolescente de 17 anos foi morto em suposta reação à abordagem da PM. E menina de 5 levou tiro em casa na Ilha do Governador. Está lá um rapaz na garupa de uma moto, um rapaz de 17 anos, na Ilha do Governador. Vem lá uma guarnição da PM,
trocando tiros com bandidos, houve-se esse tiroteio. Esse moço tem duas histórias, a história das testemunhas, né, e da família dele, esse moço, que seria um rapaz correto, sem passagens, trabalhador, entrega-se e é fulminado pela polícia. Ao mesmo tempo, estabelece-se uma reação dos moradores, aquelas reações que você já conhece, contém o tiroteio, nesse tiroteio que acabou fulminando esse moço, tinha uma menina de 5 anos na sua casa, na casa dela, brincando na cama, pulando na cama, recebe um balaço no peito, é atendida, é levada a um hospital e morre. E aí, o que fazer? Bom, a primeira coisa que o governador do Rio fez, é um exemplo que devia fazer sempre, foi afastar o comandante. O comandante é o responsável. As polícias brasileiras, a maioria delas, continuam mal treinadas, mal preparadas, um horror, mal planejadas, um horror. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha revoltante. E já são dezenas de crianças vítimas disso. O ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, vê contradições no novo PAC, no PAC do Lula, lançado no fim de semana. O governo busca o avanço do PIB sem dizer de onde vão sair os recursos para cumprir a meta fiscal. O José Roberto Guzzo insurge-se contra essa possibilidade. Olha, o governo vai, não sei até que ponto vai legalizar a maconha. Aí ele pergunta, onde os consumidores vão comprar droga? Nas Americanas, dos traficantes, é claro. Esse é claro é meu. Isso só vai aumentar o tráfico. Alta da gasolina faz IPCA subir 0,12% em julho. Você vai se distraindo com essa história das joias e esquece de dar uma olhada que a gasolina sobe e tal, e o pessoal fica festejando o fim da... Não é bem assim. Agora, o PAC, o Lula fala de obras paradas como se no governo dele não houvesse. Os dois PACs anteriores tiveram obras não terminadas e muitas. Problemas graves nos dois PACs anteriores e recomenda-se que ele avalie bem a fiscalização dos PACs para que não aconteça isso. Não adianta ele falar que o PAC foi uma maravilha, não foi. Teve problemas gravíssimos de cumprimento e muita obra parada que ele gosta de atribuir obras paradas ao governo Bolsonaro. Tem uma história aqui, que depois eu paro, viu? Ministro usou o voo da Força Aérea para ir ao aniversário da mulher. Você usaria um avião da Força Aérea para ir a sogra, sim, da mulher, não. Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, foi de Belém a Santarém, onde passou o fim de semana com Lula e Janja. Quem pagou? Você. Isso é uma vergonha. Olha aí, a final do PAC que eu disse, governo precisa explicar como executará o PAC, diz consultor. Gestão falha prejudicou versões anteriores do programa, afirma Fristac, que é o assessor, o especialista ouvido. E aí tem um monte de críticas e tudo isso.
Bom, e tem muita coisa que a gente acabou não dando. Deixa eu contar quem tomou café, que é importante, quem tomou café conosco. Maurício Marini, Valdir Freitas, Ricardo Vargas, Nilson Fonseca, Alexandre Clairton, Levi Boxar, Lisa Moretti, Luiz Carlos, Fábio Portugal, Aldemar Capelari, Eduardo Felipe, Alberto Alves, Cida Ritti, Marcelo Alves, Maria Tereza de Pirassununga, Agostinho Rossi. Eu pensei que era da Califórnia, mas é Califórnia no Pará. Não, no Paraná. Josilendo Araújo, de Campina Grande, na Paraíba, e Unialas Meireles, de Brumadinho, em Minas Gerais. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Boa semana e vai ser agitada. Tenha um bom dia.